Agora vamos verificar, né, continuando aí a explicação. Agora nós vamos analisar aqui a função expor. Então, qual que é a função dela? É fazer o processo de escoamento de água, né, de acordo com o nível. Quando a gente tem uma máquina que faz escoamento de água, né, ela poderia ter sensores de nível que, quando o nível chegou, zerou lá a água, ele desliga, né, o processo de escoamento. Mas é um processo um pouquinho complicado. Então, a gente pode também fazer um processo, porque se ela está no nível baixo, se ela tem 3 níveis, aí você põe por um tempo. Você vai ter que pôr sempre pelo tempo, né, do nível mais alto, porque, né, cada nível vai demorar um tempo maior ou menor, né, para fazer o escoamento da água. Quanto menor o nível de água, escoa mais rápido. Então, no caso aqui, eu vou fazer o escoamento de acordo com o nível de água. Para isso, o que ele faz? Quando entra a função entra aqui, é uma função, essa função aqui, ó, ela não recebe, ela não vai retornar nenhum dado e não vai receber nenhum parâmetro, nenhum argumento, nenhum parâmetro. Não precisa de nenhum parâmetro para ser executado aqui. Mesma coisa que a gente vê a função água também, ó, void, não retorna nada e também não usa argumento. Né? A função lava é que tinha aqui a função ler-nível tem o return e a função lava tinha os parâmetros aqui, o parâmetro que é o número inteiro aqui, que é o número de ciclos. Eu posso ter funções que recebem parâmetro e retornam resultado, mas aqui não é o caso aqui. São situações muito específicas, né? É muito difícil de ter programas que retornam o resultado no controlador. Então, isso é muito relativo. Bom, aqui então, voltando para a função escoa, ele vai fazer a leitura da posição da chave de nível também, que nem na função de entrada de água, porque ele vai precisar saber qual o nível que está programado para determinar o tempo que ele vai ficar fazendo o escoamento. Então, ele vai lá e lê o nível, né, e atribui a variável n. Se o nível for 1, né, a gente viu aqui ó, a função, se o nível for nível 1, nível baixo, ele x recebe 1. E aí retorna o x. Se o nível for 2, x recebe 2 e assim por diante. Então o nível 1 é o nível mais baixo. Tá? Supondo aqui que o nível 1 é o nível mais baixo de água. Aí aqui na função escoamento, então se o nível for igual a 1, ele faz a leitura e atribui a variável n. Beleza, ele precisa ligar a bomba para fazer o escoamento. Então ele liga a bomba, recebe 1. Aí sim ele vai fazer aqui. Ó. Se o nível for 1, o que ele vai fazer? Ele vai contar de 1 até 12. Poderia ter feito o mesmo processo, lá testando os níveis e atribuindo o valor 12, 24 como uma variável. Mas aqui não, aqui eu já fiz assim. São 3 níveis de água. Se o nível for igual a 1, nível baixo, ele fica 2.000. 12 vezes 10 mil, 120 mil. 120 mil milissegundos significa vaporização de 2 minutos. Então ele fica 2 minutos escoando a água. É claro que isso tudo vai depender, né? Quando a gente faz uma programação, está montando um equipamento, uma máquina, a gente tem que fazer uma programação e aí, quanto que a bomba é capaz de escoar? Tantos litros, né, por minuto e tal. Então a gente tem que fazer testes. Aqui é uma máquina hipotética, então a gente está calculando aqui que 2 minutos é suficiente para fazer o escoamento da água. Talvez pode ser muito. Né? A gente pode diminuir aqui, colocar um número menor. Pode diminuir aqui também os milissegundos. Se o nível for 2, ele vai, né, vamos supor que aqui é o dobro da água, ele vai ficar o dobro do tempo fazendo escoamento. Se o nível for 3, triplo, né, 3 vezes mais água, então ele vai ficar o triplo do tempo também fazendo escoamento. E aí ele desliga a bomba. Então se o nível for 1, ele faz isso aqui. Se o nível for 2, ele faz isso aqui. Se o nível for 3, isso aqui. Então ele só vai fazer um dos 3. Ele vai fazer um dos 3. Não vai fazer todos. Então se o nível for 1, ele faz esse. Se não, se o nível for esse, ele faz, né, esse aqui. Se não, se o nível for esse, ele faz esse. Um dos 3 ele tem que fazer, porque a chave tem 3 posições. Né? Uma das posições vai ter que estar ativada. E aí
Então ele ligou a bomba, fez o escoamento, desligou a bomba. Então seria o que a função escoa faz. Agora, então a gente tem uma função que faz a entrada de água, uma função que lava e uma função que escoa. São três funções que eu vou usar, né, para trabalhar aqui com os processos de lavagem. Aqui, no caso, a função lenível era uma função auxiliar da função água e da função escoa. Então, as duas, a função lava e a função escoa, estão usando a função lenível. Posso chamar uma função de outras funções. Essa é a forma prática. Eu chamei ela aqui, eu usei uma linha. E aí, aqui no programa, ela tem 1, 2, 3, 4 linhas. Ou teria 3 linhas no caso. Aqui são funções bem simples. Mas aqui eu tenho uma sequência de linhas aqui de programa. Se eu estivesse fazendo aqui, ó, montei a função main, olha o tamanho da função main aqui. A função main praticamente é o que tem no while aqui. Eu defini essa initrizar aqui, são 4 saídas e uma entrada. No 3B é tudo entrada. E aí eu zero tudo. Faço um reset aqui de todas elas. Então aqui é a definição das entradas e saídas. Aqui. E aí, aqui, na verdade, esse é o meu programa. Olha o tamanho que ficou o programa. Ficou bem enxuto, bem simples. Porque também não tem muitas programações. Também. Eu poderia fazer vários ciclos, fazer vários tipos de programação com máquinas aí, umas máquinas mais complexas. Aqui no caso, se a máquina, se a chave estiver ligada, a máquina tem lá o botão de ligar, a chave de ligar. Se ela estiver ligada, ela vai começar a executar aqui. Se ela não estiver ligada, ela não faz nada. Eu posso pôr ela na tomada, ela fica testando a chave de ligar. Vamos desligar. Se ela estiver ligada, então, liguei a chave lá, vou iniciar o ciclo, aí ele vai testar aqui. Na verdade, primeiro eu posiciono aqui, defino, vou fazer um ciclo ecológico. Vou lá na chave de ciclo ecológico, aciono ela, aperto o botão, a chavinha vai ser uma chave, eu ativo aquela chave, aí eu vou habilitar aqui para o ciclo ecológico. Então, se o ciclo ecológico, a entrada lá, o botão que ativa o ciclo ecológico estiver ativado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma pré-lavagem, só passando uma água antes de lavar mesmo, fazer a lavagem, o ciclo de lavagem mesmo, completo. Então, o que faz no ciclo eco se ele estiver ativado, Se não, ele pula e faz só o ciclo normal. Então, se tiver ativado o ciclo ecológico, ele vai colocar água na máquina, aí ele não vai colocar detergente, detergente é zero, só vai colocar água, fazer um ciclo de lavagem, ou seja, ele vai ficar 2 minutos, quando eu pus lava 1, então a função lava, quando eu executo aqui a função lava, eu estou na função, então, aqui começa a primeira função, chama a rotina de entrada de água. Então, a rotina, a função lá de entrada de água. Então, chamou a função água, o que ele vai fazer? Ele vem aqui e executa a sequência de entrada de água. Então, ele vem, aí daqui ele vem para a função nível, e executa essa sequência de ler nível, aí ativa a entrada, testa qual nível está ativado, faz entrar água até chegar no nível e desliga a volta. Aí volta aqui para o programa principal. Ele vai lá, executa aquela sequência e volta para cá. Aí o detergente está desativado, não abre a válvula de detergente. E aqui no caso, a função lava, ele está chamando com um ciclo. Então a função lava, ele recebe 1. Se o ciclo for curto, for longo, ele vai ter a chave independente. Então ele vem aqui, se o ciclo for 1, ele simplesmente entra, faz uma temporização aqui, se o ciclo for curto, de 12, 120 segundos,
2 minutos, e aí desliga o motor e volta lá para a função principal. Se o ciclo for longo, aí o tempo fica um pouquinho maior, ele lava durante 4 minutos, perdão, e aí volta lá para a função principal. Desliga o motor e volta para cá. Aí faz o escoamento, chama a função escoamento, faz o escoamento aqui. Liga a bomba, vê que nível qual nível que ele tem que ir, qual dos 3 aqui ele vai ativar, para fazer o escoamento, ligou a bomba, desligou a bomba. Aqui, então, terminou o ciclo ecológico. Ele entra no ciclo normal, vai chamar de novo a função para encher de novo com água, que ele colocou água, bateu, lavou e escoou. Saiu a água, fez só uma entrada de água, lavou e saiu. Agora ele chama a função água novamente, coloca a água novamente, agora ele ativa o detergente, aí depois ele faz o ciclo de lavagem de 5 vezes, 5 ciclos, ou seja, lava, molho, lava, molho, lava. E aí sai com o motor desligado. Então ele faz 5 ciclos, 3 lavagens e 2 molhos. Lava uma primeira vez, fica de molho, lava a segunda vez, fica de molho, lava a terceira vez. E aí desliga o motor quando sai. Então lavou os 5 ciclos aqui. Aí faz o escoamento. Então fez essa primeira lavagem com o detergente, aí escoou, coloca a água novamente, lava só com o ciclo aqui, ou seja, fazer um enxágue, só uma batida de água, e aí faz escoamento. Não vai precisar ficar bate, dá uma parada, bate, dá uma parada. Não, faz só uma batida aqui para enxaguar a roupa, soltar o sabão ali que tiver, e aí faz escoamento. Acabou. Então, aqui no caso, é o ciclo de lavagem da máquina. Aí ele volta e testa. Se a máquina estiver ligada, ele inicia o processo tudo novamente. Aqui uma coisa que eu notei aqui, seria assim, dependendo de como funciona esse ativação do detergente, talvez seja interessante colocar antes da ativação da água, porque dependendo, você vai abrir uma válvulinha para a entrada de água. Então, tem que abrir, ativar no caso aqui. No caso aqui, como não precisa pôr detergente, é só um reforço aqui, que ele tem que estar em 0. Mas seria interessante ativar aqui antes de fazer a entrada de água. Então, por exemplo, eu venho aqui, eu tiro a linha de comando daqui e vou colocar ela aqui no início. Então, o que eu fiz? Eu primeiro controlei aqui para que não entre detergente e aí fiz a entrada de água. Aqui no caso, que é o mais crítico, eu vou colocar aqui, Ctrl V, ativo o detergente, coloco como se fosse uma válvula de entrada de água, abro a válvula que vai entrar água e aí faz a entrada de água junto com o recipiente do detergente. E aí eu coloco aqui de novo, só que aqui eu no 0 para desativar, fecha a entrada de detergente. Beleza. Então abriu a entrada de detergente, aí entrou a água, fechou a entrada de detergente. Lavou, escoou, entrou água normal, sem detergente, lavou, deu uma batida lá e escoou. E aí finalizou. Então, processo aí para fazer a máquina, o funcionamento da máquina. Uma máquina de lavagem hipotética. Então, esse é um exemplo aí que a gente pode estudar as funções.